O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, querido irmão Vanderlei. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem com você? Tudo certo, sempre é um prazer nos encontrarmos aqui para dialogar e estudar sobre a doutrina espírita e o que ela nos propõe. Isso mesmo. E para nós é uma alegria muito grande ter você novamente conosco. Então, nós Muito vamos obrigado. também cumprimentar nossos companheiros que estão nos assistindo, ou aqueles que só poderão assistir mais tarde, com o nosso boa noite, sejam todos bem-vindos, e vamos então nos preparar para assistir nosso querido irmão Vanderlei, que vai trazer o estudo da noite. Ele é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é palestrante, estudante da doutrina espírita. E para nós é uma alegria muito grande. Então, vamos elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, esse mestre, amigo de todas as horas. Vamos agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, estamos aprendendo sobre a doutrina espírita, que realmente nos consola e nos orienta em todos os momentos da vida. E pedimos, então, a nossa mentora, Zilda Gama, esses bons espíritos que sempre estão nos amparando, para que inspire nosso querido irmão Vanderlei, e que nós também possamos estar atentos, aproveitando esses conhecimentos que vão enriquecendo a nossa alma. Sabemos, Senhor, que o nosso destino é chegarmos a ser perfeitos. É a nossa caminhada, e que ela é muito trabalhosa, e nós precisamos, então, com o auxílio dos companheiros, dos palestrantes, dos nossos anjos guardiães, desses bons espíritos, com certeza, a nossa caminhada será bem proveitosa. Pedimos, então, que nos abençoe todos aqueles que estão aqui nesse momento e aqueles que assistiram mais tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu querido irmão, agora você tem a palavra.
Muito obrigado a esses amigos do Centro Espírita Zil da Gama, que tão bondosamente nos chamam para dialogar nesses momentos em que aqui nos encontramos sobre algum tópico que a doutrina espírita nos apresenta. Nesse dia de hoje, estamos voltados a dialogar sobre dois temas que se ligam e que até mesmo se confundem dentro dos preceitos da doutrina espírita. São dois temas ou dois itens que vamos desenvolver e que, ao nosso ver, estamos muito necessitados dele, de colocar em prática os diálogos com o nosso anjo guardião e de também levarmos como forma de fortalecimento ao espírito imortal que somos a prece dioturna. Nesses dois quesitos, nós, ao longo do tempo em que estudamos e que labutamos no meio espírita, sempre nos defrontamos com algumas questões relacionadas a essa. Quando falamos de anjo guardião, por exemplo, é normal que alguns amigos e algumas pessoas no geral que desconhecem os preceitos da própria doutrina espírita ficam imaginando e logo nos arremetem a também poder falar sobre essa questão, porque dizem, ora, anjo já é uma denominação de um outro segmento da igreja cristã primitiva, muito especial, e que vai tratar sobre isso de uma forma e que ficou guardada na mente da maioria de nós. Assim também como as preces. Muitos se habituaram ao longo do tempo em acreditar e até mesmo seguindo essas ideias que tornaram-se populares para todos nós, de que quando estamos necessitados de algo, de um desafio, que não seja aquele material que depende exatamente das nossas forças, mas que sim o nosso ser percebe da necessidade. Então, vulgarmente, as preces foram algo que, distorcido ao longo do tempo, foram pedidas, foram cobradas, foram pagas, sobretudo. E é interessante porque também quem paga tem o direito de exigir a resposta do serviço ao qual está pagando. Pois bem, vamos em cada um desses dois itens dialogando vagarosamente no decorrer desses minutos. Muito especial quando falamos de anjo ou quando logo vamos adentrando a essa questão, preciso imaginar que mesmo antes da igreja primitiva adotar e trazer de forma mais popular, através da iconografia, a ideia de anjo, aquele que tem asas, aquele ser que tem asas, que tem um halo na parte superior da cabeça, que tem uma beleza muito delicada, que sempre emana brilho, que sempre é claro e que muitas vezes até é designado ou imaginado como se for uma criança. Essa ideia tão
tão tradicional, ela vem sim da ideia judaico-cristã. E tem a sua função que lá se apresenta. E tem a sua função que lá se apresenta e vai, para aqueles que estão adeptos a essa ideia, bem compreendendo qual seja. Algumas vezes fala-se de que um anjo fez um milagre, fenômeno milagroso. Um anjo ditou o caminho do bem para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Só que essa ideia, originalmente, ela é anterior a esse tempo. O anjo é uma palavra de origem latina, que vem do latim, melhor dizendo, não latina, do latim, ou do grego. E cada uma delas tem a sua formatação, angelus ou aelo, em cada uma das duas linguagens, mas com o mesmo significado, mensageiros. Então, essa ideia de mensageiro já fora trazido pelas igrejas que iniciaram, ou pelas culturas que iniciaram a nossa introdução na relação do conhecimento do Criador. Então, nós vamos encontrar também nos irmãos muçulmanos falando dos anjos, nos hindus, nos budistas, nos zoroatristas, e todos eles, então, têm também para si a sua própria característica. Mas quando nós vamos falar sobre essa questão e trazer à luz da doutrina espírita, preciso é que nós, inicialmente, nos remetemos à ideia inicial que Allan Kardec vai pontuar na introdução do Livro dos Espíritos. Ali ele vai esclarecer que para aquelas palavras que já têm um vulgo popular, o Espiritismo traz para si a relação daquilo que ela quer representar. As palavras mais específicas, elas são, então, trazidas e criadas por Allan Kardec para que não gere dúvida. Então, assim, nós vamos compreendendo inicialmente de uma forma bem ampla para irmos adentrando aos estudos espíritas, que para nós, os espíritas, quando falamos de anjos, os espíritos vão colocar nas respostas do Livro dos Espíritos, dizendo que para nós espíritas, o anjo é um irmão espiritual. É o que chamais de bom gênio ou de bom espírito. Então, quando falamos disso, naturalmente, por todos os preceitos e os conceitos que a doutrina espírita traz, sabemos então que todos nós que transitamos, ora, nas vestes físicas do plano físico chamado Terra, esse orbe que nos acolhe, somos, em essência, espíritos imortais. E transitamos aqui, ora, por essas vestimentas, com os nomes que vamos sendo designados. No caso, eu, nessa encarnação, Vanderlei. Mas uma vez que cumpra a etapa evolutiva, retornando novamente à pátria espiritual, seguirei como espírito marchando, como diz a nossa irmã, antes mesmo da prece inicial. Seguiremos até sermos espíritos perfeitos. Então é nessa marcha evolutiva que vamos. Então, quando os espíritos nomeiam a Kardec que anjos são seres espirituais também,
irmãos espirituais e vai dar características. Para nós, quando nós falamos de um anjo guardião, nós estamos falando de um bom espírito ou de um espírito de bom gênio. Há essa nominação, há essa denominação, há essa definição, possamos trabalhar tranquilamente frente a todas essas questões que se vão apresentando para termos o esclarecimento necessário. Então, na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, há um subtítulo onde Kardec vai falar sobre os anjos guardiões. E vai, então, trazendo para todos nós as características que dizem respeito a esses espíritos. Vai perguntar lá adiante o que se deve entender pelo anjo guardião. E na resposta, é claro quando colocam que é o espírito protetor, repetindo que é o anjo guardião, que é um bom gênio. Repetem isso. Mas, quando nós vamos ler exatamente essa questão, a gente percebe que o espírito protetor, ele sempre pertence a uma ordem mais elevada. É o que vai dito na questão 490 do Livro dos Espíritos. O anjo guardião, o espírito protetor, sempre é de uma ordem mais elevada. O que seria uma ordem? E que ordem é essa que é mais elevada? Temos que recorrer, é claro, ao próprio Livro dos Espíritos. E a partir da questão número 100 até a 113 do Livro dos Espíritos, Kardec vai pontuando e classificando os tipos variados de espíritos e as ordens que eles são colocados. Nós temos 3 ordens, segundo essa nomenclatura, e que apenas aqui é de maneira didática colocada, porque podem variar ao infinito. Mas se variasse ao infinito, não conseguiríamos colocar dentro de um quadro explicativo. A terceira ordem é dos espíritos inferiores. São os espíritos imperfeitos. A segunda ordem e a primeira ordem são dos espíritos superiores ou elevados, sendo que da segunda ordem são os bons espíritos e o da primeira ordem são os espíritos puros. Os da terceira ordem se dividem em classes, são 5 classes, os da segunda são 4 classes, e os da primeira, os espíritos puros, são classe única. Mas o que vai diferenciar para nós entendermos por que os amigos espirituais dizem que o espírito protetor é de uma ordem mais elevada? Nas características gerais colocadas em cada um desses itens que dizem respeito à escala espírita, nós vamos entender a característica. Nós, os espíritos imperfeitos, a grande maioria, eu assim me incluo. Sobretudo, como característica, a matéria ainda domina o espírito. É a questão da sensualidade, é a questão das necessidades, é a questão da relação aonde a matéria ainda é, para nós, um impeditivo de avançarmos mais rapidamente. Os da segunda ordem, que são aqueles que são os anjos guardiões da maioria de nós, os de terceira ordem, têm características bem definidas. Peguei apenas algumas, assim como eu peguei uma só de terceira ordem. Mas para nós apenas termos a ideia, predominância do espírito sobre a matéria.
onde a vontade, a determinação, a distinção, o desejo do bem. E aí, se nós pegarmos essas características, vamos compreendendo de forma rápida que os espíritos da primeira ordem, eles só fazem o bem, os da segunda ordem têm o desejo do bem. Nós ainda, os de terceira ordem, uma vez que eu assim me classifico, nós ainda, com o domínio da matéria sobre o próprio espírito, a predominância, né? Então, acontece que nós ainda temos pequenos e tímidos momentos onde agimos de forma definitiva no bem. Lembrando que é o bem, né? De forma didática, o bem é tudo aquilo que está em acordo com a lei de Deus. Como muitas vezes nós nem conhecemos exatamente a lei de Deus, fica-nos difícil de fazer e quando fazemos, nem sempre percebemos. Então, os espíritos protetores, os anjos guardiões, o espírito domina sobre a matéria. Tem o desejo do bem. E aí termina no item 107 do Livro dos Espíritos, quando está falando sobre os bons espíritos, Kardec vai colocar: a essa ordem, os da segunda, pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bom gênio, gênios protetores, espíritos do bem. Então aqui temos a designação já sobre o anjo guardião. Muitas vezes e popularmente nós ouvimos alguém dizer assim: nossa, mas aquela pessoa se preocupa com a outra de tal forma que ela está sempre tentando lhe auxiliar, lhe corrigir, tentando lhe incentivar. Eu acho, dizem, que aquele lá é o anjo protetor dele. Mas se nós observarmos as características daquele ao qual nós designamos como anjo, se não se enquadrar nessas do desejo do bem, se não se enquadrar nessas de quem que o espírito domina a matéria, fica difícil de nós assim compreendermos, porque ele é sempre de uma ordem superior. Então, quando vamos avançando, a gente vai percebendo que são características claras essas dos anjos guardiões em relação a nós. Qual é a missão desse anjo guardião, desse espírito protetor? E a resposta, ela diz respeito comparativamente com aquilo que nós podemos entender. É a de um pai com relação aos filhos. De guiar seu protegido pela senda do bem. De auxiliá-lo com seus conselhos. De consolá-los com suas aflições. De encorajá-los nas provas da vida. Ah, então o anjo guardião não resolve o nosso problema da maneira absoluta que nós queremos transferir aquilo que nós denominamos como problemas, que são situações da vida necessárias para nós desenvolvermos as nossas potencialidades para podermos evoluir? Não. Então o anjo guardião, ele nos guia pela senda do bem. E como ele nos guia pela senda do bem? Muitas vezes agindo para conosco, através das intuições que temos. Muitas vezes quando estamos em dúvidas, será que devo tomar essa ação ou aquela outra? E estamos ali medindo as consequências, seriamente pensando nisso. E como do nada vem aquela ideia, como um sopro bom, e a gente pensa, por que eu não pensei nisso antes? Vou fazer isso.
e a gente vai confiante, e a gente diz: ah, foi a voz da consciência que me disse o que eu deveria fazer. É interessante, né? Porque a consciência faz parte do espírito imortal que cada um de nós temos. É o local aonde muitas vezes arquivamos algum tipo de experiências e pensamento. Mas se nós não vivemos aquilo ainda, aquela situação determinada, porque não sabemos quando fazer ou como fazer. Então vem o anjo guardião, nos guia pelo bom caminho. Nos auxilia com seus conselhos. Mas alguém há de dizer, mas eu não sei quem é meu anjo guardião, eu não ouço meu anjo guardião, eu não vejo meu anjo guardião, como é que eu vou saber que conselho ele vai me dar? Durante o descanso do corpo, durante o sono fisiológico, o espírito não para. E aquele que nós chamamos como emancipação da alma, cada um de nós irá se encontrar com aqueles aos quais tem relações. Ah, então quer dizer que quando eu durmo eu vou me encontrar com meu anjo guardião? Deveria. Deveria. Porque aí seria fácil de ele, em estando junto a você, e trazer os conselhos mais apropriados para o seu auxílio. E algumas vezes acontece e a gente não dá-se conta. Essa noite sonhei com tal pessoa que eu não gosto muito dela e não sei porquê, eu acordei mais calmo com relação a ela e eu estou pensando melhor em relação a ela. Possivelmente ouviu os conselhos do anjo guardião. É o consolo que ele traz nas horas de aflições. Aquelas horas duras em que as privações, através das provas ou da expiação que estamos em curso, se fazem mais fortes. É naquela hora em que, se abrirmos através de bom pensamento, através das preces que fazemos, oportunizando assim a que esse amigo traga a coragem para nós enfrentarmos a aflição. Também é assim que ele nos encoraja nas provas da vida. Muitos de nós, por não ver, eu até diria a maioria de nós, por não ver. Quando eu estou falando nós aqui, não só nós, os espíritas, nós que aqui estamos encarnados. Por não ver, por não ouvir e por não sentir essa presença, age como se ela não houvesse. Age como se, não, isso aí é conto, é fábula, não existe. E deixa passar essa oportunidade daquele espírito que tem mais experiência, mais conhecimento, daquele espírito que, em relação a nós, está muito mais evoluído e que nos dará os conselhos ajustados. Nos guiará no caminho seguro do bem. E aí lembram da resposta que Kardec fez anotar no livro? A de um pai com relação aos seus filhos. Essa relação hoje, ela há que ser pensada. Porque a missão do pai é colocar
o filho no caminho do bem? Qual a missão dos pais? Está no nosso livro dos Espíritos. Auxiliar e colocar o filho no caminho do bem. Então, como nós não temos essas percepções, parece que nós não temos. Mas como o Espírito guardião nos acompanha, não raro, até mesmo antes do nosso processo encarnatório, e seguirá conosco até quando nós necessitarmos. Veja, será que ele pode então se aborrecer conosco? Porque nós não oramos por ele, não dialogamos com ele, fazemos de conta que não tem, ou acreditamos que não tem. Então o Espírito vai dizer assim, olha, se o seu Vanderlei aí não está muito interessado, eu vou me embora, então. Isso suscitou que Kardec perguntasse aos amigos espirituais: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se mostrar rebelde com os conselhos que ele queira dar? E aqui há uma questão que é preciso nós encaixarmos. Quando falamos que ele é um bom espírito, o bom espírito é aquele que deseja o bem. Então ele já não tem mais os vícios que nós ainda postulamos. Quando alguém nos contraria, nós ficamos chateadinhos. Quando alguém diz aquilo que a gente não quer ouvir, nós nos ofendemos. Quando alguém dirige a palavra ou uma ação mais ríspida contra nós já queremos partir para a conta. Isso são relações dos espíritos imperfeitos. Um bom espírito jamais vai agir assim. Então, como resposta a essa questão, se ele abandona, Kardec obtém e nos traz na questão 495 do Livro dos Espíritos. O anjo guardião se afasta. Veja, a pergunta é se abandona. A resposta é se afasta. Quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente. E sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos, o protetor volta desde que este o chame. Então, se você nunca tinha pensado nisso, ou se você imaginava que era um conto de fadas, ou se você não sabia a função, ou se você não queria mais ouvir o seu anjo guardião, eis uma boa oportunidade de repensar. Ele continua do seu lado, ele continua do meu lado, ele continua do lado de todos aqueles que ele se apresentou como missão para ser o protetor. E vai cuidar do seu protegido sempre. Mas é tal qual na nossa vida. Então, como ele faz a comparação dos pais e dos filhos, como ele diz que é o mesmo cuidado que os pais deveriam ter com os filhos, esse que o anjo guardião tem para conosco, podemos fazer também a mesma comparação. Se você é pai, se você é mãe, se você, dentro da responsabilidade que lhe cabe de colocar os filhos no campo do bem, quando você muitas vezes vê um equívoco no seu filho, ele já adolescente, já pensa pela própria cabeça, e aí você vai lá e dá um bom conselho. Ele não quer ouvir. Você dá um bom conselho de novo, ele não quer ouvir. Ah, não, vou fazer o que a minha turma aqui está dizendo.
Eu vou fazer aqui o que eu ouvi aqui do meu amigo e vou fazer assim, ou eu vou fazer assado. O que que você, pai, faz? Você, mãe, faz? Não, vai-te embora dessa casa, você não mais mora comigo, não é mais meu filho. Não, você fica ali. Fica torcendo para que ele possa, ou ela possa, repensar aquela situação e muitas vezes, através da oração, isso é possível acontecer. E não raro, sabemos muitas vivências assim. O filho pensa, vai lá, como popularmente a gente diz, aqui no sul, dá com os burros na água, volta, mãe, pai, a gente poderia ver aquilo que você me falou aquele dia, como é que é mesmo que acha que eu deveria fazer? E alguém há de pensar em Jesus e dirá: ah, o bom filho a casa torna. Ah, o bom espírito ao seu anjo guardião torna. E o anjo guardião não ficará dizendo. Quando acontece isso, alguns pais dizem, mas eu te falei, estava errado, eu te falei que era assim. Não, o anjo guardião não. Ele é um bom espírito. Ele vai dizer, vamos com calma, vamos então tentar contornar essa situação, vou lhe dar mais alguns conselhos. Vamos lá que eu estou junto com você. Você ainda é o meu filho querido. Não é assim? Então, o anjo guardião é esse ser que vai nos acompanhando, vai nos guiando, vai nos aconselhando, vai nos auxiliando no caminho. E agora sabemos que temos um anjo guardião. Mas a nossa curiosidade, nós, os espíritos de terceiro, nós somos curiosos demais. Bom, se eu tenho um anjo guardião, então, quem é esse meu anjo guardião? Porque o Emmanuel é o anjo guardião do Chico? Porque Joana de Ângeles é o anjo guardião do Divaldo? E a gente vai, então, e eu poderia falar todos os outros que eu já ouvi, mas fiquemos nesses dois. E a gente vai querendo saber, então, quem é o nosso anjo guardião. Está louco para dizer um nome bonito. Quem sabe, então, o nosso anjo guardião também é o... E os espíritos esclarecem. Como quereis saber nomes, se para vós eles inexistem? E pergunte, será que a gente supõe que só existem os espíritos que a gente conhece? E é um espírito bom. Para ser espírito bom, já evoluiu mais do que nós. Se já evoluiu mais que nós, sabe muito mais do que nós. Possivelmente teve mais vivências do que nós. Então, o que importa o nome? E a gente quer fazer concorrência. Não, esse aqui, o meu tem que ser, no mínimo um irmão. Não, já. Veja, para os espíritos segunda ordem, não é o meu anjo guardião que deseja o bem. Não é o meu anjo guardião que domina o espírito sobre a matéria. São todos os espíritos segunda ordem. Então se equivalem. Não se preocupe, a gente está bem assistido pelos espíritos que se propõem a isso. De tal forma, então,
Allan Kardec vai perguntar aos luminares, aos espíritos que lhe auxiliaram: é voluntário ou obrigatório a missão desse espírito protetor? Ele? É Deus que impõe que ele tenha que fazer? Ou seja, é obrigatório? Ou ele que se apresenta: opa, eu quero ser o espírito protetor do Vanderlei. Opa, ninguém quer, eu quero. E a resposta que os espíritos dão é maravilhosa, porque alarga o nosso conhecimento sobre essas relações de processo evolutivo ao qual nós estamos todos envolvidos e inseridos. E responde: o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que ele aceitou o encargo. Então, veja, uma vez que é da lei divina que os espíritos de ordem mais elevada auxiliam os espíritos de uma ordem menos elevada, automaticamente eles se apresentam para desenvolver a sua ação. Ah, mas então como é que é isso? Daí a resposta segue: cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão, um dever. Então, quão mais simpático ele é, aquele espírito que vai auxiliar no processo evolutivo, mais essa sensação lhe dá de prazer. Mas nem só por isso. Também pelo aquele que ele escolhe e que vê o esforço que demanda o seu escolhido para melhorar-se, para evoluir. E aqui dever, podemos ir lá no nosso Evangelho e ler sobre o que Paulo, o apóstolo, fala sobre o dever. Não é um dever de obrigação, é um dever que nós temos intimamente, como quando nós já aprendemos a observar a lei de Deus. Então não é por imposição, mas uma vez que a gente aceite, a gente fica obrigado ao encargo daquilo que a gente aceitou, falando como se fora um anjo guardião. E futuramente eu seremos, porque vamos evoluir também. Então, quando nós vamos escutando sobre esses ensinamentos que trazem dessa relação, a gente percebe qual grande é a missão do anjo guardião. Ah, Vanderlei, os maus espíritos, esses que atuam sobre nós. Também há uma questão. O anjo guardião não pode impedir que o seu protegido seja atingido por espíritos maus? E aí a gente percebe que, uma vez que a gente não ouça o conselho do bom espírito, uma vez que a gente não queira se deixar guiar por ele, uma vez que a gente prefira agir sobre o império, dizemos, da nossa própria vontade, então automaticamente, não tendo mais essa ação, quando o espírito se afasta, os maus, percebendo que nós estamos inclinados a ele, nos dedicamos e aceitamos que eles também ocupem
o lugar daqueles que seriam os bons espíritos. Ah, Wander, mas não é assim, não. A obsessão é o espírito que vem e atua sobre mim, sim, numa origem a qual eu permiti, a qual eu voluntariamente abri a porta para que ele pudesse entrar na minha casa íntima. Então, jamais o anjo guardião vai deixar de auxiliar. Nós vamos encontrar em vários locais da obra Kardec tratando sobre isso. E deixamos para adentrarmos na questão das preces. Buscar no nosso Evangelho, no capítulo 28, da coletânea de preces. Lá nós vamos encontrar a relação da prece pelos anjos guardiães. Ué, mas se ele é mais evoluído, por que eu tenho que orar por ele? Ele é que tem que me guiar, tem que me auxiliar, tem que me encorajar, tem que fazer tudo por mim. É através da oração, é através da prece, que nós vamos nos ligar a esse bom amigo. É através desse momento em que nós vamos conversar, dialogar, porque a prece nós também dialogamos. Com o amigo espiritual. É nesse momento que nós vamos refletir para poder compreender como alcançá-lo. São Luís e Santo Agostinho, uma mensagem dupla no nosso livro dos Espíritos ainda. Eles vão concluir aquilo que estamos tentando dizer. A doutrina e as explicações sobre o anjo guardião, pelo seu encanto, pelo seu entendimento, pela sua doutrina, pela sua doçura, deveria converter os mais incrédulos. E veja aqui muito específico falando, porque certamente o nosso público espírita nos ouve. Nós somos crédulos. Crédulos na imortalidade da alma. Crédulos no processo evolutivo. Mas nem sempre somos crédulos com o anjo guardião. E Santo Agostinho vai dizer que essa ideia ela é grandemente consoladora, porque sempre temos ao nosso lado um espírito superior a nos auxiliar. Estão sempre prontos para nos amparar e nos aconselhar. E segue a mensagem. É no final da questão 495. Então, lá no nosso Evangelho, no capítulo 28, quando tem as preces pelos anjos guardiães e pelos espíritos protetores, Allan Kardec vai, antes mesmo de colocar a prece para orientação, não é para decorar, para orientação. E muita gente diz assim, eu não sei orar. Te orienta pelaquela prece que lá está no capítulo 28. Porque é através desse momento que nós vamos nos ligando. E Kardec repete tudo novamente. Desempenha junto a nós
nosso anjo guardião, a missão de pai para como um filho. Então nós devemos direcionar também a ele as nossas orações que emanam daquele que está sedento. Porque é assim, quando estamos em oração, devemos estar sedentos em transmitir o bom fluido. Esse fluido que nós vamos encharcando com os bons pensamentos e vamos direcionando-os para aonde a gente queira, através da vontade. Tecnicamente é assim que acontece a prece. Então, quando nós estamos em oração, os nossos pedidos nas preces são as forças necessárias para vivenciar a experiência através das provas. E vai colocado pelos bons amigos espirituais. Que não é pela multiplicidade de palavras, conforme está no capítulo 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mas que é pela sinceridade daquilo que nós vamos emanando. Por isso que coloca que a prece tem que ser algo racional, não apenas balbuciar de palavras. A prece é uma invocação. Quando nós invocamos os bons amigos espirituais para, em conjunto, podermos alcançar aquilo que objetivamos. Hoje, no começo da nossa live, nossa irmã falou, se não com essas palavras exatas, mas disse assim: vamos rogar, invocou, os bons amigos espirituais para que o nosso irmão Vanderlei tenha uma boa intuição e seja por eles intuído. Uma vez que as nossas preces elas têm alguns objetivos. Algumas vezes elas são para pedir, na maioria das vezes é para pedir. De outras vezes para agradecer, raras vezes agradecemos. E de outras para glorificar. E mais raras vezes ainda o fazemos. Até porque muitas vezes não compreendemos isso. Pedir nós já sabemos. Agradecer, mas agradecer por quê? Se Deus sabe o que eu preciso. É que quando nós queremos nos ligar através dessa emanação, através dessa transformação dos fluidos para elegê-los ao bem, é ali que nós nos ligamos. Então é ali que nós podemos agradecer. Agradecer pela oportunidade bendita dessa existência ao qual nós estamos aqui para poder avançar. Mas a minha existência é muito ruim, sim, enquanto você não compreender a essência do próprio processo da lei divina, sempre reclamaremos.
E ainda assim, nem isso nós fazemos. Nós não pedimos, nós reclamamos. Veja, se você, frente a uma bela paisagem, frente a um encontro de dois seres que se emocionam, e que de vê-los você se emociona, dessa bela paisagem você se emociona. E se você ora, você está glorificando. Então, esses dois itens que escolhemos para falar na noite de hoje. Eles são essenciais em nossa vida atual. Em um momento que todo mundo se liga a todos os fatos que acontecem instantaneamente em todos os locais do mundo e que dão valor apenas à parte negativa e que nos vão enchendo a mente com aquelas paixões que nos ligam. Não podemos mais ficar distraídos. Não podemos mais ficar à deriva, imaginando que o barco ao qual nós estávamos nos expulsou. Fomos nós que saltamos quando decidimos não mais querer dialogar com o anjo guardião. Fomos nós que não queremos pegar a boia e preferimos ficar quando estávamos, uma vez que a boia da salvação é a prece que nos fortalece, a prece que eleva, que alimenta o espírito imortal que somos. Tratado pelos bons espíritos em toda a obra que Allan Kardec trouxe. É essencial que nós comecemos a trabalhar junto com esse ser que nos quer ver bem, que fica feliz com a nossa felicidade, que nos quer ver como concorrentes a ele lá como bons espíritos, porque para eles não é concorrência, para eles é irmandade. Liguemo-nos a esse bom espírito. Liguemo-nos a esses espíritos que nos querem ver bem. E façamos as nossas preces, rogando a Jesus que tenhamos as forças necessárias para lutar contra as nossas imperfeições. Que tenhamos a lucidez necessária para parar e pensar nas paixões que ainda se avolumam. E, sobretudo, que nós possamos trabalhar no campo do bem, confiar e amar sempre. Essa é a proposta deixada a todos nós e que nos cabe pegar na nossa própria charrua para fazer o trabalho que nos cabe. Valorizemos o nosso anjo guardião e nos utilizemos da prece para nos libertar. Fiquemos em paz, irmãos. Trabalhemos, amemos
sempre. Fiquemos em paz. Oh, querido irmão, mas que beleza de palestra! Quanta consolação você trouxe para todos nós, expondo esse assunto tão bem, com tanta tranquilidade, fazendo com que reconheçamos mais uma vez essa possibilidade que Deus, na sua bondade, deixou para nós. Então, nós agradecemos muito e tenho certeza que todos nós nos sentimos, mais uma vez, amparados por tudo que Deus tem nos dado. Então, meu querido, nós vamos fazer a nossa prece com o nosso coração engrandecido e cheio de amor, para dizer ao nosso Pai: muito obrigado, Senhor, porque não nos deixou desamparados aqui na terra. Sabíamos que íamos encontrar muitos obstáculos para vencer essa nossa trajetória, e Ele então designou esse anjo para nos proteger e nos amparar. Então é para agradecer ao nosso anjo guardião, dizer a ele que vamos fazer de tudo para estarmos no caminho do bem. Vamos nos esforçar cada vez mais para que ele também sinta que estamos aqui para fazer as vontades de Deus, conhecendo a sua lei, Senhor. Só temos que trilhar nessa trajetória de chegarmos a espíritos puros, como Jesus veio dar seu exemplo. Agradecemos, Senhor, ao nosso irmão por nos trazer tão belos exemplos e explicação, para que cada vez mais tenhamos essa confiança e essa fé na misericórdia de Deus por todos nós. E que outros companheiros possam também sentir esse amparo de Deus nas aflições, nos desesperos da vida. Consultem o seu anjo guardião. E assim, Senhor, mais uma vez agradecidos, pedimos que abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Querido irmão, sinta esse abraço muito carinhoso e volte muitas vezes para cada vez mais estarmos ligados nesse objetivo que a doutrina espírita nos ensina. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre, amiga Delfa, e que nós possamos estar sempre reunidos em nome de Jesus para podermos trocar essas boas vibrações. Muito obrigado. Que assim seja. Nós agradecemos.